Mais um duelo de FIIs aqui no canal do Pai Investidor e dessa vez dentro do setor de shopping centers. Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos ao canal do Pai Investidor. O meu nome é Felipe e nesse vídeo teremos um duelo entre dois monstros do varejo físico. De um lado, mais antigo, mais conservador, focado em ativos maduros e já consolidados, o HGBS11. Do outro, um dos queridinhos do segmento, com um portfólio mais jovem e vários ativos de categoria premium, o XPML11. E assim como fizemos nos outros duelos aqui do canal, eu selecionei alguns indicadores para a gente fazer essa comparação entre os dois FIIs. Eu espero que você goste dessa análise resumida e gamificada desses dois ativos e desde já eu peço que você mande aqui nos comentários qual deles te agrada mais, o HGBS11 ou o XPML11. E eu também conto com a sua inscrição e com o seu like, isso sem dúvida nos ajuda muito e nos impulsiona a continuar fazendo vídeos mais interessantes e também a explorar novos formatos como esse que você verá agora. O ano de 2020 foi, sem dúvida nenhuma, o fundo do poço para os fundos imobiliários de shopping centers, mas quem sobreviveu voltou com força total. Os shoppings do nosso Brasilzão, você já sabe, não são apenas locais de consumo, eles funcionam também como centros de convivência, de prestação de serviços e lazer. E feitos esses comentários iniciais, vamos então ao primeiro embate do valor patrimonial. E segura aí, meu amigo, porque lá no final desse vídeo eu tenho um recado importantíssimo que vai fazer você economizar muito dinheiro ao longo da sua vida. Qual desses FIIs tem o maior valor patrimonial? HGBS, atualmente, estamos em julho de 2025, conta com um patrimônio líquido de 2 bilhões 790 milhões de reais, ao passo que XPML11 tem um valor patrimonial de 6 bilhões 660 milhões de reais. Sem sombra de dúvida, XPML leva esse primeiro ponto e não teria como perder em valor patrimonial. Ele ganha não só do HGBS como de qualquer outro fundo imobiliário da bolsa. Hoje, XPML, vocês sabem, dentre os fundos imobiliários de tijolo, ele tem o maior patrimônio líquido de todos. XPML 1 ponto, HGBS 0. E vamos agora ao segundo embate. O primeiro foi do valor patrimonial. Esse agora será do preço sobre o valor patrimonial, o P sobre VP. A janela está se fechando, pessoal. Fiquem de olho no PVP dos fundos imobiliários de tijolo. As cotas ainda estão descontadas, mas isso logo logo não será mais assim. Muito bem. A HGBS está com o P sobre VP muito atrativo, de 0,9, ou seja, um desconto bem interessante de 10% na sua cotação quando comparado com o seu valor patrimonial. E o XPML atualmente tem um P sobre VP de 0,88, 12% portanto, ou seja, 2% de desconto a mais do que o seu concorrente. Justamente por isso, o ponto vai novamente para o XPML, que abre agora uma vantagem de 2 pontos. A HGBS permanece com 0. E vamos agora ao terceiro embate, a quantidade de imóveis de cada fundo. E apenas lembrando que esse assunto foi amplamente tratado no vídeo do checklist dos FIIs. Eu vou deixar o link na descrição para que você assista depois que terminar esse duelo. A HGBS11 tem 18 imóveis e atualmente não tem 100% de participação em nenhum deles. Daí chega o XPML11 batendo no peito com 29 empreendimentos. E para não ser injusto, ele tem 100% de participação em apenas um deles. Então, no setor de shoppings, você já percebeu que é normal que os FIIs não sejam proprietários da integralidade dos ativos. Tudo bem quanto a isso, e na análise completa de XPML11 nós tratamos bem desse assunto. E voltando ao duelo, XPML11 abriu uma larga vantagem, deixando a briga muito difícil para o seu concorrente HGBS, 3-0 XPML. E agora o quarto embate do Dividend Yield. Nós deixamos claro nas nossas análises de fundos imobiliários que esse indicador não deve ser um fator de grande peso na sua decisão.
mas ele serve para desenrolar a batalha, então vamos ao embate. Começamos com o HGBS entregando atualmente um dividend yield de 9,84%, razoável. Eis que chega o XPML com uma diferença de quase 1% a mais, com um dividend yield de 10,68% nos últimos 12 meses. Apenas lembrando, pessoal, que ao final desse vídeo eu tenho um recado rápido que vai te ajudar a economizar muito dinheiro na sua vida. Então é isso, XPML, meus amigos, está passando o trator no HGBS. 4-0 para o XPML, é um verdadeiro massacre. Agora o quinto embate e o critério é o endividamento do fundo. Os FIIs, diferentemente das empresas, não tomam empréstimos em bancos. Eles buscam outras formas de se alavancar, geralmente com CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Aqui no nosso jogo, obviamente, o menor grau de alavancagem vence o embate. Bom, e é importante você saber que endividamento não necessariamente é algo ruim, ele deve ser analisado dentro de um contexto e para isso nós temos as análises completas aqui no canal. Aqui na série de duelos não estamos analisando a saúde financeira dos FIIs, porque aqui o objetivo é somente um, aqui é apenas a porradaria. Portanto, dando início, a HGBS começa com uma relação dívida sobre patrimônio líquido de 11,4%. Sem problemas, é uma gestão conservadora e na verdade não deve ir muito além disso. E agora nós entramos no ponto que gera mais críticas em relação ao XPML. O gestor perdeu a mão e a alavancagem atualmente está em 26%, uma dívida equivalente a 1/4 do patrimônio líquido do fundo. É sim um pouco preocupante e nós fizemos considerações relevantes sobre isso na análise completa do FII. O link está aqui na descrição desse vídeo. Conforme combinado, o endividamento menor leva o ponto. Um pontinho de honra para o HGBS, pessoal. 4-1 para o XPML. Agora iniciando o sexto embate da vacância. Quanto menor, melhor. A HGBS, de acordo com o último relatório, apresenta uma vacância bem tranquila de 5%. Nada preocupante. No geral, os shoppings estão indo bem, apesar de todos os problemas do nosso país. Só que daí vem o XPML com os dois pés no peito do HGBS, reportando uma vacância de apenas 4%. Se 5% já era boa, 4% é melhor ainda. E o ponto desse embate vai para o XPML, que amplia a vantagem 5-1. E agora o sétimo e último embate, taxas de administração e performance. Aqui vocês vão se surpreender e vão conhecer a força do HGBS. Ele tem uma taxinha singela de 0,6% ao ano e o mais interessante de tudo, a HGBS não cobra taxa de performance. Isso aqui, meus amigos, devia valer 5 pontos. Vamos repensar se os embates precisam ter o mesmo peso, pessoal. Manda sua opinião aqui nos comentários. E o XPML, se você já assistiu a análise completa aqui do canal, você sabe que tem taxas bem salgadas. 0,75% de taxa de administração e 20% de taxa de performance sobre aquilo que exceder o benchmark, que é IPCA mais 6%. Ou seja, sempre que o lucro do fundo exceder IPCA mais 6%, 20% do excesso será do gestor. É muita taxa. E, portanto, o ponto vai para HGBS, que termina o duelo com 2 pontos, e o XPML 5 pontos. Meus amigos, claro que você não vai tomar nenhuma decisão com base nesse duelo. Essa aqui é apenas uma forma divertida e gamificada de verificarmos alguns indicadores dos nossos fundos imobiliários favoritos. Eu já vou te passar aquele recado que vai fazer você economizar muito dinheiro ao longo da sua vida, mas antes eu só preciso te dizer que esse formato de vídeo não representa nenhuma recomendação e não significa necessariamente que o ativo que vence o duelo é melhor do que o outro. Para te ajudar a tomar as suas melhores decisões, vale a pena você assistir às nossas análises completas, o link está na descrição.
E olha só o recado que eu guardei para esse momento, faz tempo que eu não falo isso aqui no canal. Você não precisa de cursos pagos para aprender a investir melhor o seu suado dinheiro. Se você acessar o canal do Pai Investidor agora e for rolando a tela lá para baixo, você vai ver que os vídeos estão disponibilizados em séries, divididos por assuntos, como se fossem módulos de um curso, para que você escolha o tema do seu interesse e maratone cada série, sem custo nenhum, é claro, e assim você aumenta o valor do seu aporte, porque você não precisa gastar nem um centavo com cursos. E para facilitar a sua vida, essa é a série sobre fundos imobiliários. E essa de baixo é a série com análises de fundos imobiliários. Um forte abraço e eu te vejo nos próximos vídeos. Até breve!